Eu quero então compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Carta de Paulo, sua primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 3, verso 15, que diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a comuna e firmeza da verdade. Diga comigo, andar. Andar. Conta aí quantas vezes você tem a palavra andar. Conta. Quantas? 5. Eu quero fazer um acróstico da palavra andar. O que é um acróstico? Acróstico é você pegar uma palavra e escrever na vertical e a partir das horizontais, com as iniciais de cada letra da palavra formada, você vai formar novas palavras. Então eu não quero desprezar o texto, mas eu quero valer inteiro, baseado num texto para usar a palavra andar e fazer uma acróstico. Como é que a gente deve andar na casa de Deus? Como deve ser o nosso procedimento, o nosso comportamento andando na casa de Deus? Qual é a primeira letra da palavra andar? É o lado do ânimo. Não dá para andar desanimado. Se você quer andar na casa de Deus, você precisa primeiro ter ânimo. A palavra ânimo vem de alma. Isso é interessante, porque o Senhor, quando chama a Josué, lá no capítulo 1, ele está preocupado, porque diante está o Jordão, do outro lado está Jericó. Pesava sobre ele a incumbência, a responsabilidade, não apenas, já é muito difícil de substituir Moisés, mas ele tinha agora também o dever, a obrigação de fazer aquele povo possuir a terra. E ele está preocupado, não sabe como fazer isso. Deus aparece então no capítulo 1, a partir do verso 6, e o Senhor vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Veja, não temas, porque eu sou contigo. E assim como eu fui com meu servo Moisés, assim também serei contigo. Verso 8, no capítulo 1, o Senhor vai dizer: não se aparte daqui a pouco o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazer tudo conforme nele escrito está. Então prudentemente conduzirás e farás prosperar o teu caminho. Mas o verso 9, o Senhor então agora pergunta: não te mandei eu? Então esforça-te e tem de bom ânimo. Veja, tem de bom ânimo. É interessante, quando a gente fala de ânimo, tem a ver com entusiasmo. E a palavra entusiasmo, ela vem de uma raiz grega chamada telos, que traduzido é Deus dentro. Entusiasmo é isso. Quando Deus está dentro da gente, nós temos ânimo, nós temos graça necessária para que a gente continue caminhando, avançando, porque você pode ser pequeno, mas o teu Deus é grande, você pode ser fraco, mas o teu Deus é forte, você pode não saber, mas o teu Deus sabe, você pode não entrar, mas o teu Deus entra. Então tudo aquilo que eu e você não podemos fazer, o nosso Deus faz. Então em Deus nós podemos sim ter ânimo. O ânimo é que nos faz andar de cabeça erguida, acreditando que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu não sei qual é a diversidade, a luta que você está enfrentando, mas eu quero encorajar você a continuar com ânimo, porque é o Deus do céu que pela sua palavra para fazer cumpri-la. Então não dá para andar desanimado. Isso é interessante, porque o salmista no Salmo 27, a partir do verso 1, ele começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, me cercaram para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Verso 13 ele vai dizer: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os feitos do Senhor na terra dos viventes. E o segredo está no verso 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei qual é a diversidade que hora você está enfrentando, eu não sei o que é que o inimigo está colocando na tua frente para tentar desanimar você, mas Deus nos trouxe aqui nessa
mas naquele que recebe. É a Bíblia que vai dizer: crede no Senhor, nos seus profetas, prosperareis. Então não adianta a profecia ser liberada no altar se desanimado não recebe. Isso me vai lembrar de um testemunho que eu tenho que ir na igreja. Toda vez que alguém vinha à frente e contava um testemunho de uma bênção cansada, recebida, havia uma irmã que se alegrava mais do que quem estava dando testemunho. Até que um dia alguém foi questionar e dizer a ela: mas eu não entendo. Quando alguém dá um testemunho, a senhora vibra, a senhora parece que fica mais feliz do que quem recebeu a bênção. Por quê? Ela disse: é simples, meu filho. Na igreja que eu me converti, o pastor nos ensinou que nós estávamos na fila da bênção. E toda vez que alguém recebia uma bênção, a fila ficava menor. Então eu me alegro, porque eu continuo na fila e eu sei que a próxima pode ser eu. É por isso que eu me alegro. Será que você consegue se alegrar na vitória do irmão? Será que você consegue aplaudir sem inveja quando alguém dá um testemunho de que recebeu uma bênção? Isso passa ânimo. Aleluia! Eu falei nesses dias aqui sobre os crentes do exército, o salvo sentado e sossegado. Nós não podemos estar assim, nós temos que estar animados. E eu tenho aprendido com Deus ao longo desses anos que Deus tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Quem concorda com isso aqui? Concorda? Essa aqui que eu tenho aprendido. Embora Deus tenha o poder de mudar toda e qualquer situação, quando Ele não muda a situação, é porque Ele quer usar a situação para nos tratar, para nos ensinar. Tu não está entendendo nada agora, mas depois você vai entender. Deus mora no futuro. O problema é que nós somos imediatistas e limitados. A gente não consegue ver o futuro, mas no futuro Deus já viu o livramento, no futuro Deus já viu aquilo que você precisa. Então, em nome de Jesus, a palavra dessa manhã é que andar, mas ande com ânimo, levanta a cabeça, acredita que Deus até pode estar em silêncio, mas Ele nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle. Deus até pode estar em silêncio, porque tem redundância, eu estou repetindo, mas Ele jamais perde o controle de nada. Então tenha ânimo, pelo amor de Deus, levanta essa cabeça, acredita, aleluia, que haverá livramento para a tua vida, haverá resposta para você. Deus está no controle de tudo. A segunda letra da palavra andar é o N da novidade de vida. De novo, novidade de vida. Crente não pode andar preso ao passado. Crente tem que andar em novidade de vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Infelizmente tem algumas pessoas, pastor Temi, que elas estão presas ao passado. Elas não aprenderam a virar a página. Tem gente que estão presa às vitórias e conquistas do passado. No passado eu conquistei, no passado eu recebi, mas e agora? Então não adianta ficar preso às conquistas e vitórias do passado. Outros estão presos às derrotas e frustrações do passado. E por causa das derrotas e frustrações do passado, elas não conseguem se animar para andar. Elas estão com medo de tentar. Agora pega isso aqui. Sabia que nessa vida começar é fácil? Porque tudo que a gente começa empolgado e motivado. Mas quando acontece um acidente de percurso e não dá certo na primeira tentativa, recomeçar é mais difícil, porque recomeçar é velho. É voltar para o ponto de partida de um dia você já saiu e deu errado. E quando você recomeça, o inimigo tenta torpedear, bombardear a tua mente, dizendo: já tentou uma vez, não deu certo. Você persiste nisso? No entanto, você precisa entender que o nosso Deus é um Deus que tem coisas novas para nós. Se não deu certo na primeira tentativa, não significa dizer que Deus não quer que aconteça. Talvez ele só não estava preparado para aquilo ainda. Mas o que Deus tem para mim e para você, ninguém toma. E outra coisa, guarda isso. O teu passado pode ter marcas. Marcas que talvez deixaram algumas sequelas da tua alma. Mas eu quero lembrar a vocês que o nosso futuro está intacto. O nosso futuro são páginas em branco. E para que o nosso futuro seja melhor, mais depende de mim, mais depende de nós do que de Deus.
Porque Deus só pode fazer aquilo que eu deixar Ele fazer. Senão não vai acontecer. Você precisa viver em novidade de vida. Acreditar que Deus tem um novo para você. Nós estamos aqui e eu estava prestando atenção na palavra do pastor Ademir, e ele estava falando assim: que bom que nós estamos aqui, que bom que o pastor Silas está estudando, aprendendo e nunca parou de estudar. Uma frase ele disse que eu guardei para mim: quem não gosta de sentar para ouvir, não pode ficar de pé para ensinar. Isso é verdade. Sabe por quê? Há uma diferença do estudante para o estudioso. Quer saber qual a diferença? Estudante é aquele que estuda para aprender o que não sabe, mas o estudioso é aquele que estuda para aprimorar o que já sabe, porque ele entende que pode saber mais do que muitos, mas não sabe mais do que todos. E o dia que você achar que já sabe tudo, nunca mais vai aprender nada. Mas enquanto você entender que você pode saber mais do que muitos, mas não sabe mais do que todos. E outra coisa, conhecimento é diferente da sabedoria. Por quê? Porque o conhecimento é relativo. Por que o conhecimento é relativo? Quer ver? Tem coisas que o pastor dele sabe que eu não sei. Mas tem coisas que eu sei que o senhor não sabe, embora seja mais novo que o senhor. Porque conhecimento é relativo. Está entendendo? Nós temos aqui na igreja um advogado formado, pelo que eu entendi. Talvez se der para esse advogado formado, uma mulher que perdeu uma régua, ele vai saber o que fazer com ela. Mas dá um rodimento na mão dele. Manda ele interpretar ele. Agora veja, para construir a casa, o conhecimento dele não presta. Está entendendo? Então o conhecimento deve ser compartilhado. O conhecimento deve ser compartilhado. A gente tem que compartilhar o que a gente sabe. E eu, particularmente, fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco que Deus me deu para mim. Isso é bom demais, você pode compartilhar. Agora entenda que você precisa também estar aberto ao novo. Tem gente que é bitolado, não. Eu não quero. Se você não quer, você não vai aprender mais nada. E esse é o problema. Então, olha para cá. O problema é que os crentes, eles amadurecem demais. Amadurece demais? Não, pastor, a gente não tem que amadurecer, claro, no sentido de crescer, uma pessoa madura, está entendendo? Experiente, é claro. Mas você já parou para considerar que a gente ficou tão madura que não aprende mais nada? Ficou tão madura que não ouve mais ninguém? Acha que já sabe tudo, conhece tudo? E quatro coisas acontecem com a fruta quando ela amadurece. Número 1, uma fruta quando ela amadurece, qualquer pó que vê, derruba. Já percebeu que quem mais está caindo não é novo convertido, é crente velho? Está tão maduro, qualquer palavrinha desvia, qualquer ventinho afasta, fica em casa bicuda, não quer vir para a igreja, quem não fala comigo, ganhou a cabeçada, excluiu do Face, que pena que não tem o tempo de você agradecer, excluiu antes. Quer ver uma verdade? Tem a ver com maturidade. Quem foi que disse que as pessoas fizeram parte do teu passado, obrigatoriamente fazem parte do teu futuro? Tem gente que só passa pela nossa vida. Agora, guarda isso. Tem gente que, quando se afasta de nós, não foi perda, foi livramento. Aí por lá vai dizer que as pessoas erradas se afastam de nós, coisas ruins deixam de acontecer. Então você precisa entender isso. Então amadurece mais, não suporta nem tem pancada, cara. Segundo, amadureceu ainda no pé, sabiá. Passarinhos começa a comer a fruta ainda no pé. Você já percebeu que gente tão madura que a palavra está sendo liberada, mas o diabo está roubando a palavra, que tinha que ouvir a fulana, era o fulano. Guarda isso, Deus não fala com os ausentes, Deus só fala com quem está presente. Deus não fala com os ausentes, Deus só fala com quem veio. Então essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para nós que estamos aqui. É eu que preciso receber essa palavra, e você? Terceiro, a fruta quando amadurece no pé, a tendência é acontecer isso aqui. Eu moro numa casa com um quintal grande, eu tenho uma goiabeira muito linda. E na época da goiaba, se eu quiser comer alguma goiaba, eu teria que dar setor, e não corre lá. Então a goiaba vermelha, linda, um dia eu levantei cedo, olhei para cima e vi uma grandona, linda demais. Eu subi com muita dificuldade, encontrei um galho, sentei, falei,
bem gordinho, estava cheio de... E pior que encontrar um bicho numa goiaba é encontrar só metade, porque a metade você já comeu. Presta atenção nessa expressão que a gente usa. Mente vazia? Não, irmão, tivesse vazia tudo pecado, está cheio. Mas é de bicho, de pensamentos maliciosos, maledicentes, de coisas que você não devia pensar. O diabo poluiu a tua cabeça, porque está muito maduro. Está cheio de bicho. E a quarta coisa que acontece com a fruta quando ela amadurece demais. Amadureceu, não cresce mais. A tendência é apodrecer. Aí agora eu entendo que o salmista quer dizer com a expressão. A expressão é essa. Ele vai dizer assim: sou como oliveira verde plantada na casa de Deus. Veja, a oliveira está verde. Enquanto estiver verde, vai continuar crescendo. Aleluia! Quem quer ser oliveira verde? A oliveira verde continua crescendo. Bendito seja o nome do Senhor. O Cerdal veio para Cambuci nesses dias para te dar crescimento, maturidade, entendimento. Será que você pode levantar a mão e Cerdal na frente? Aleluia, porque Deus tem nos dado esse privilégio. Então, novidade de vida. Você está recebendo algo novo nesses dias aqui? Terceira letra da palavra andar é o dedo. Dedo é dedicação. Dedicação. Irmãos, quando a gente se dedica à obra de Deus, ao Deus da obra, até o que a gente não pediu, Ele dá. Permita-me abrir um parênteses aqui no que concerne a dedicação. Esses dias aqui eu ouvi o pastor Rubem, ele estava falando que a gente é como garçom. Foi isso que o senhor falou? Que a gente é como garçom. Aí quando ele estava falando, ele lembrou de quê? De João capítulo 6. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus chama Filipe e diz assim: dá-lhe pode comer. Jesus disse apenas para experimentar, porque já sabia o que havia dele. Ou seja, Jesus queria saber o que havia no coração dos seus discípulos. Aí João olha para a multidão e fez um cálculo rápido, talvez fosse matemático, no meio do ministério de Jesus. 20 mil pessoas aproximadamente. Senhor, nem 200 denários seriam suficientes para alimentar toda esta multidão. Um denário é igual uma dracma é igual a diária de um trabalhador naquela ocasião. Então, para que aquela multidão pudesse ser alimentada, alguém teria que trabalhar cerca de 8 meses sem folga para alimentar toda aquela multidão. No entanto, mesmo que houvesse dinheiro disponível, aonde encontrar uma padaria com pão suficiente, ou com pães suficientes para alimentar toda aquela multidão? Então, Filipe foi preciso nos cálculos e péssimo nas conclusões. Depois vai aparecer um segundo discípulo por nome André, e traz um menino de Jacó, que tem 5 pães e 2 peixinhos. E semelhante a Filipe, André vai dizer: encontramos um menino no meio da multidão que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta? A partir daí eu começo a fazer a aplicação. Considere comigo. Veja, eu estou vendo um discípulo que está criticando um menino que tem pouco. Mas o que esse discípulo tem? Nada. De novo, o que esse discípulo tem? Nada. Sabe qual é o problema da nossa geração? É um monte de discípulo criticando que tem pouco, mas que não tem nada para oferecer a multidão. Do que adianta ser discípulo? Ter voto e nome no cartaz, mas não ter o que Jesus precisa para alimentar a multidão. Essa é a nossa geração, que tem mídia, que tem fama, que tem nome. Mas muitos não têm nada para oferecer à multidão a não ser o nome. Quero ouvir uma verdade? Eu prefiro continuar um menino, entre aspas, anônimo no meio da multidão. Mas toda vez que Jesus precisar, eu terei pouco, mas terei alguma coisa. Olha para cá, é melhor ter pouco do que não ter nada. Eu vou repetir: é melhor ter pouco do que não ter nada. É melhor ter pouco do que não ter nada. Aí, Jesus não critica o menino, não fala nada. Manda o povo se sentar sobre a régua do 350 e 50. Jesus pega os pães e os peixes da graça. Depois da graça, ele chama os discípulos
e diz assim: agora serve a multidão. Pergunta que eu faço: quem é que fez o milagre? Quem é que fez o milagre? Quem é que distribui os milagres? Quer ouvir uma verdade? Principalmente para nós ovelhas, nós apenas somos garçons. Distribuímos o milagre, mas quem faz o milagre é quem nos chama. Nós somos apenas os garçons, mas quem faz o milagre é quem nos chamou. Agora veja, vai para considerar: é Jesus que está fazendo milagre, é os discípulos que estão servindo como garçons. Eu te pergunto: onde estava o menino que ofereceu o pão e o peixe? Isso aqui dá mensagem. Significa dizer que até o menino que ofereceu o pão e o peixe estava sentado para comer na mão dos discípulos. Estão entendendo? Tem gente na igreja que se ofereceu um pãozinho ou um peixinho, se é que você não entende, o discípulo que é o anjo da igreja acha que pode mandar no pastor, acha que pode mandar na igreja, pode não, tu ainda é menino, então senta lá e come a mão do pastor. Agora veja, depois que todo mundo come, Jesus pergunta: todo mundo comeu? Estão todos satisfeitos? Sim. Agora fala o seguinte: recolham ou guardem o que sobrou. Lições que eu aprendo: guardar o que sobrou. Número 1, significa dizer que o milagre é com Jesus, mas quem administra o milagre sou eu. De novo, o milagre quem faz é Jesus, mas quem administra o milagre sou eu. Ok? Outra lição: guarda. Por quê? Porque nem sempre eu vou estar com vocês para repetir o milagre. Esse é o problema. Tem gente que Jesus já fez o milagre, mas quando o milagre chega não sabe administrar, gasta tudo de uma vez e depois fica sofrendo. Você precisa aprender a administrar o milagre que Jesus está fazendo na sua vida, para não chorar depois, porque tem milagre que não se repete. Quem administra sou eu, para que nunca falte quando sobrar. Está entendendo? Diga glória a Deus. Agora vamos lá: quantos cestos sobraram? Quantos cestos sobraram? Isso não é doutrina, isso aqui é uma inferência. Jesus tinha quantos discípulos? Quantos? Pega a revelação: quem cuida do povo, alimenta o povo, no final sempre vai sobrar um cesto cheio para quem alimenta a multidão. Então eu venho aqui nesta manhã dizer: dedica-se, consagra a tua vida a Deus, faça um amor, faça uma alegria, porque Deus vai honrar você. Eu vou te dar outro exemplo. Lembra de Jonas? Capítulo 1, diz que veio a palavra do Senhor a ele e ele se levantou para fugir. Foi ou não foi? Vocês conhecem o texto, não tenho tempo para poder explicar melhor. Mas o resultado é que no final ele para no ventre do peixe e fica por lá 3 dias. Sim ou não? Sim ou não? Mas você vai perceber que para fugir, Jonas pagou. É assim: todo aquele que quer fugir de Deus, ele acaba pagando um preço grande. E é interessante que Billy Graham vai dizer que toda vez que eu quero fugir de Deus, o diabo vai sempre deixar um barco à minha disposição. Vou repetir: toda vez que eu quero ou tento escapar de Deus, o diabo vai deixar um barco pronto, disponível para eu escapar. Mas quando eu tento escapar, as coisas que vão acontecer: primeiro eu pago, segundo eu desço a jogo, desço ao porão do navio, desço ao vento do peixe, desço ao fundo da bicha. É só descida, só descida. Mas depois de 3 dias, veja, ele não orou quando decidiu fugir, não orou quando a tempestade veio, não orou quando a tribulação estava correndo perigo. Quando ele orou? Ele orou no 3º dia do vento do peixe, quando ele considerou o vento do peixe é o inferno. Tem gente que só vai orar quando considerar a sua vida no inferno. Esse que está esperando, olhe agora, para que você nunca viva no inferno, entre aspas. Deus quer livrar você, Deus quer guardar você. Aí no 3º dia, quando ele ora, ele vai dizer assim: o que vou ter, isso pagarei. Quer dizer, ele era dedicado e deixou de ser. Mas no 3º dia, quando ele disse: eu quero voltar a ser dedicado, sabe o que Deus fez? Deus deu ordem ao peixe para o cuspir no lugar onde Deus havia designado para ele. Não entendeu? Quando eu quero fugir, eu pago. Mas quando eu me dedico, Deus patrocina a minha viagem. Você está entendendo? Então vale a pena se dedicar, porque Deus vai cuidar de você, da sua casa, da tua vida, da tua família. Em 4º e último lugar, e já encerrando, é lembrar o amor. Não dá para andar sem amor. Agora veja, gente, amor não deve ser apenas na teoria, o amor é na prática.
É fácil cantar sobre o amor, até pregar sobre o amor. Mas mais importante do que cantar e pregar sobre o amor é vivê-lo na essência, é vivê-lo na prática. Oh, amor. Eu comparo a igreja como um grande hospital. E eu nunca vi no hospital um doente ficar cara do outro. Você já viu? Já viu? Não dá. Está todo mundo doente. A única diferença é uns mais ou uns menos. Mas todos estamos precisando. Então, considere comigo. Eu vou te mostrar um exemplo. João capítulo 5 fala de um hospital espiritual. O templo de Betesda. Betesda no original é Casa da Misericórdia. A igreja é Betesda de Deus, Casa da Misericórdia. E naquela Casa da Misericórdia, naquele hospital, tinha 3 tipos de doentes. Deixa eu dizer, aleijados, cegos e coxos. E tinha um homem há 38 anos na fila. E quando Jesus vai até ele e pergunta, ali quer ficar curado? Ele só tinha que responder o quê? Sim ou? O que ele responde? Sim ou não? Nem sim nem não. Ele justifica porque não estava curado. E olha o que ele vai dizer: não tem ninguém que lhe jogue nas águas quando a mesma é agitada. Veja, ele está no hospital. Ele está na igreja, podemos dizer assim. Mas naquela igreja não havia amor. As pessoas só conseguiam olhar para o seu umbigo. A filosofia dos membros da igreja da Betesda era farinha pouca do milhão primeiro. Isso escandaliza o que eu vou dizer aqui. Mas se a dor do teu irmão não incomoda você, quem está doente é você. Aqui de manhã, a gente falou sobre uma analogia que às vezes a gente espera um pouco. Se eu der uma topada, é o dedão que sofre impacto, mas todo o corpo sente. Isso que o pastor fez aqui, eu nunca vi de fazer a chamada. Estou falando desses anos que eu tenho de frente, eu nunca vi. Mas eu só espero que essa leitura seja feita. Mas quando a ausência do irmão é observada, eu espero que você não censure, não critique. Mas o mínimo que você vai fazer, se você não quer que você veja o ausente, é saber por que ele não veio à igreja. Ele é abraçado. Porque o problema é esse: tem gente que observa a ausência para criticar, para censurar. E daqui a pouco a gente vai participar da ceia, e o texto que a gente lê é esse: examine-se, pois. Eu não tenho que examinar a vida do meu irmão, eu tenho que examinar a minha vida. Mas se eu perceber que o meu irmão está com dificuldade, o mínimo que eu tenho que fazer é estender a mão. Isaías 46, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Precisamos estar irmanados. Deixa eu fazer uma rápida ilustração. Eu vou chamar o senhor também. Os 4 aqui, perfilados, um do lado do outro. Pode deixar isso, por favor? Isso, perfilados. Assim, do lado dele. Isso, muito bem. Aqui nós temos a igreja, amém? Figurativamente aqui nós temos a igreja. Mostra aqui, pastor. Veja bem, a igreja não pode estar apenas reunida, porque aqui nós temos a igreja reunida. Quando a igreja está reunida, quem olha diz assim: eles estão juntos. Só que estar junto não é estar unido. De novo, estar junto não é estar unido. Quando eu estou apenas reunidos e juntos, o inimigo pode fazer isso, entende? Através de fofoca, contenda, confusão. Separei o outro. Olha, eu quero ver. Eu vou tentar que aqui eu vou conseguir. Vou colocar contenda, confusão, fofoca, isso me diz. Aqui não já. A Assembleia de Deus em Cambuci será uma igreja reconhecida não apenas pela palavra, pelo louvor, mas também pela unidade, pela união. Deus está nos livrar, pela igreja que ama,
é que assim como o carro para num posto para reabastecer, nesta manhã de Santa Ceia, nós estamos